Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Mais um módulo aqui do nosso curso de redação. Hoje eu vou falar com vocês, nesse momento, sobre ideia-chave. Vamos entender o que é ideia-chave? Importante que quando a gente dê o nome aos bois ali, a gente entenda o que isso daí está representando, não é verdade? Toda vez que eu vou construir a minha redação, vamos construir de novo a nossa concepção. Sempre é importante fazer isso. Lá veio a proposta do tema, eu construí a minha tese, e essa minha tese se concentra em torno do que nós já vimos, que é uma palavra-chave. Eu vou falar sobre isso. Lembra que o isso é um pronome? Então ele substitui. Sobre o que você vai falar? Sobre determinada ideia. Eu vou falar sobre comida. Tá bom? Ótimo. O que eu pretendo falar sobre isso? Então eu construo a minha tese em torno de comida, por exemplo. Tá bom? Eu vou dizer que a comida do brasileiro é boa, porque ela tem tudo o que ele precisa para um longo dia de trabalho. Então vamos dizer que é assim que eu construo a minha tese sobre a comida do brasileiro. Agora, eu preciso levantar os argumentos, não é verdade? Como é que eu vou provar que comida do brasileiro é boa? Eu falo, eu vou procurar 3 elementos que sustentem isso tudo. Eu vou falar sobre o arroz com feijão, que está ali no prato todo dia, porque tem carboidrato. Eu vou falar do bife com salada, porque é proteína. Vou falar do cafezinho com açúcar, que é energia extra para depois do almoço. Então eu estou falando sobre o quê? Quais são os elementos que eu vou falar? Arroz com feijão, bife com salada, café com açúcar. Tá? Então esses são os meus argumentos. Tá bom? Os meus argumentos. Então, são as palavras que vão representar aquilo que eu quero apresentar para sustentar a ideia de que a comida brasileira é boa. Agora, o que eu preciso fazer com cada uma dessas palavras, desses argumentos, é desenvolver. Então, como é que eu vou desenvolver? Eu vou produzir, eu vou fazer com que aquilo aconteça. Então, eu vou ter de argumentar. Tá bom? Então, o que é argumentação? É quando eu desenvolvo a ideia em torno daquelas palavras que eu construí. Eu não falei sobre arroz com feijão, eu vou ter de desenvolver aquilo tudo. O que é desenvolver? É colocar aquela ideia em prática. Então, para a gente traduzir agora, dentro de um processo inverso, quando eu pego para ler um texto, por exemplo, o que eu faço? Eu procuro primeiro qual é a palavra que representa a perspectiva que vai ser desenvolvida naquele parágrafo, que é a chamada palavra-chave, tá? Que ela concentra a informação principal. Agora, o que eu procuro depois? Então eu pergunto, lembre-se, como é que eu faço para achar a palavra-chave? Eu me pergunto, poxa, sobre o que fala esse parágrafo, tá? A minha resposta é a palavra-chave. Agora, achada a palavra, eu faço uma nova pergunta. Eu falo, muito bem, e o que se fala sobre essa palavra? Tá? Agora eu estou buscando a ideia, aquilo que foi construído. Então é muito importante a gente ter essa divisão por uma questão de organização e de compreensão. Porque da mesma maneira, como essa é uma ferramenta eficiente na hora da leitura, da identificação das informações, de dar precisão àquilo que está acontecendo para eu poder reforçar uma ideia ou contestá-la, é o mesmo que eu tenho de fazer quando eu estou desenvolvendo a minha redação. Tá? Quando eu vou fazer uma redação, eu parto do projeto de organização, em que eu saio colocando os tópicos, não é assim? A minha tese, os meus 3 argumentos. Agora, eu vou fazer uma construção no primeiro parágrafo, formando a ideia básica que vai ser desenvolvida em toda a minha redação, não é isso? Eu pego a minha tese, eu a desenvolvo e apresento. Olha, para que essa minha tese se confirme, 3 pontos têm de ser levados em consideração, X, Y e Z. No meu segundo parágrafo, eu vou apresentar esse primeiro argumento, que é essa palavra, essa estrutura, e vou desenvolver em torno dela a minha argumentação. O que eu fiz? Eu construí a ideia. Essa seria a ideia-chave. O que é a ideia-chave? É aquela ideia que gira em torno da palavra-chave. Vamos aprender com isso tudo, vamos ver isso daí acontecendo na prática. Então, olha só. Está aqui no nosso primeiro ambiente a ideia-chave. Então, vamos agora, olha só, sumindo. Eu vou aqui para a nossa primeira estrutura. Então, vamos entender o que é ideia-chave. Então a gente diz o seguinte, é uma síntese
do parágrafo em que se concentram as ideias dominantes nela expressas. Então é como se eu pegasse, eu tenho todo o meu desenvolvimento, então eu pergunto, tá bom, o que se fala? É uma síntese, tá? É uma síntese. Senão eu vou dizer o quê? Que todo parágrafo é a ideia, não. É o quê? A síntese daquilo que o parágrafo apresenta. O parágrafo desenvolve essa ideia, tá bom? Ele desenvolve essa ideia através da palavra, tá? Então veja só, esses são os elementos importantes. Ou seja, essa síntese vai concentrar as ideias. Tá bom? Eu quero o quê? Que eu tenha, às vezes, mais de uma ideia, né? Eu posso apresentar dois valores diferentes sobre uma mesma estrutura. Então, o que seria essa minha palavra? Essa minha ideia? É falar sobre o quê? Sobre o conflito existente entre duas ideias que se desenvolvem em torno de tal pensamento. Tá? Então, vamos ver isso daqui, olha, na prática, partindo desse primeiro texto. Então, ele começa assim, ó. Existem duas formas de operação marginal. A que toma a classificação genérica da economia informal, correspondente a mais de 50% do produto interno bruto, e é representada pelos trabalhadores admitidos sem carteira assinada. Ambas são portadoras de efeitos econômicos e sociais catastróficos. Então vejam só, vamos entender o que ele fala. Primeiro ele diz o seguinte, que existem duas formas de operação marginal. Tá? Então, qual é a proposta que ele faz? Que existem aqui duas formas de operação marginal. Não é isso daí? Então, vejam só. E aí ele vai apresentar as duas. Vejam que quando ele diz que existem duas formas, ele vai recorrer aos dois pontos que é para poder mostrar. Então, o que se espera nesse momento? Eu espero encontrar essas duas formas de operação marginal. Que são quais? Primeira, olha só, a classificada genericamente como economia informal. O que é economia informal? É aquela que representa 50% do produto interno bruto. Uma economia informal. É aquela produzida por trabalhos paralelos, né? Uma economia informal. É o serviço que você presta sem uma representação propriamente dita, é uma consultoria, tá? Ou seja, ela é informal, por quê? Porque ela não vem estruturada, tá bom? A segunda, olha só, ele fala são os trabalhadores admitidos sem carteira assinada, tá? Então vejam só, eu posso ter tanto aquele trabalhador, o camelô, aquele que tem uma atividade econômica, que gera renda para ele, que dá o seu sustento, mas é o quê? Informal. Por que ela é informal? Porque ele não tem uma empresa, ele não recolhe impostos, tá? Então essa é a minha primeira estrutura. Ele não fala de duas? Então aqui vem a primeira. A segunda são os trabalhadores admitidos sem carteira assinada. O que ele está dizendo disso tudo? Vejam, ele não apresentou as duas estruturas, ele fala que ambas, tá bom? São portadoras de efeitos econômicos e sociais catastróficos. Então veja bem, o que eu tenho aqui, ó? Duas formas de operação marginal. Quais são elas? Então, a minha primeira, economia informal. Qual é a segunda? Tá? Trabalhadores sem carteira assinada. O que esses dois elementos geram dentro desse contexto? Tá? Veja, nós temos aqui o quê? Não? Efeitos econômicos catastróficos. Tá bom? Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos efeitos econômicos, a economia é afetada. E os elementos sociais são afetados. De que maneira? Catastroficamente. Então,
Então, as interferências que a economia informal e o trabalho sem carteira assinada produzem são o quê? Catastróficos no que diz respeito à economia e à estrutura social. Então, o que eu tenho quando eu fiz essa representação? Eu levantei aqui, as minhas palavras, foram duas formas de operação marginal. Eu tenho operação marginal. Essa é uma, essa é outra. Estão as duas aqui. Feito isso, agora eu quero só, tá bom. O que se fala sobre isso tudo? Tá? Ou seja, qual é a ideia que gira em torno desses problemas da economia informal e do trabalho sem carteira assinada? É o quê? Que essas duas estruturas produzem nada menos do que uma realidade catastrófica para a economia e para a sociedade. Então aqui, olha só, dentro desse contexto é que eu tenho a minha ideia-chave. Tá? Então a minha ideia-chave se desenvolve em torno dessa estrutura. E é assim que eu tenho de compreender como é que isso daqui funciona dentro da estrutura do meu texto. Tá? Então veja só. Feito isso, vamos dar uma chegadinha no próximo elemento. Olha aqui, Agora eu quero ver o meu segundo contexto. Não foi isso que eu apresentei aqui? Eu não apresentei aqui, dentro desse meu primeiro parágrafo, 2 pontos que devem ser apresentados, devem ser desenvolvidos? Então vamos ver o que ele vai falar agora. Primeiro, ele falou sobre a economia. Então lá vem ele. A atividade econômica exercida ao longo dos registros oficiais frustra a arrecadação de receitas tributárias nunca inferiores a 50 bilhões por ano. Então, qual é a questão dessa atividade econômica aqui representada? Atividade econômica exercida ao largo, vejam só, o que é largo? Fora dos registros oficiais. Tá? É aquela estrutura informal. Frustra a arrecadação de receitas. Então, qual é o conflito? Qual é o referencial da catástrofe econômica que foi falado lá? Tá? Por ser uma economia que não é formalizada, ela impede a arrecadação de receitas tributárias. Tá bom? Olha só, a perda de receita fiscal de tal porte torna precários os programas governamentais. Percebeu quais são as catástrofes? Aqui, Então, eu tenho os programas governamentais sendo o que? Prejudicados por causa dessa economia informal. Tá? Então, olha só, os programas governamentais para atendimento à demanda por saúde, educação, habitação, assistência previdenciária e segurança pública. Então vejam só o que acontece, quais são os prejuízos que o conflito econômico gera. Por quê? Porque a minha estrutura está ao largo. Então, do que eu estou falando aqui dentro desse primeiro momento? Eu estou falando sobre a economia. Tá? A atividade econômica ao largo, ou seja, fora, o que ela faz? Primeiro, ela traz problemas para a arrecadação. Então, não arrecada tributos. Tá bom? Então, isso gera o quê? Perda de receita. Perda de receita. E a consequência disso tudo? Prejuízo aos programas do governo. Tá? Então vejam, eu estou falando sobre a economia que fica fora das estruturas e vou construindo o quê? A ideia. Qual que é a minha ideia? Que gira em torno dessa atividade econômica exercida ao largo dos registros oficiais. Tá? Então aqui eu tenho a minha tese, ou seja, a minha palavra principal. O que vai acontecer? Qual é a ideia? É justamente essa daqui, Então veja só.
Qual é o problema desenvolvido pela economia informal, como ele chama, aquela que é fora dos registros, tá? Ela não arrecada, não arrecadando a perda de receita, havendo perda de receita, não há programas sociais desenvolvidos pelo governo. Então aqui é que eu construo a minha ideia-chave, tá? Então a minha ideia-chave se desenvolve em torno dessa estrutura. Vamos para frente? Olha só. Quanto aos trabalhadores, perceba que agora, olha só, ele vai trabalhar com a segunda estrutura, tá bom? Trabalhadores sem carteira assinada, tá? Vamos ver? Olha aqui, ó. Quanto aos trabalhadores sem anotação em carteira, então tá aqui, ó. Formam um colossal conjunto de excluídos. Estão à margem dos benefícios, tá, sociais garantidos pelos direitos da cidadania, entre os quais vale citar o acesso à aposentadoria, ao seguro-desemprego, as indenizações reparadoras pela despedida sem justa causa, tá? De outro lado, não recolhem contribuição previdenciária, mas exercem fortes pressões sobre os serviços públicos de assistência médica e hospitalar. Então, qual é a questão agora? Tá? O que eu tenho? Minha ideia que está sendo desenvolvida aqui, ó. Trabalhador sem carteira assinada. Tá? O que isso daqui desenvolve? Tá? Eles ficam o quê? As margens, tá? Dos benefícios. Consequentemente, o que nós temos? Né? Ou seja, ele não se aposenta, ele não tem seguro social. Agora, por outro lado, como ele não contribui, o que ele gera? Prejuízo. Não é não? Ele não contribui, mas ele, ao mesmo tempo, gera gastos. Por quê? Porque ele desfruta daquilo que é o que o governo deve oferecer para ele, ou seja, serviço público e assistência médica hospitalar. Então, o que nós temos aqui como representação? Eu estou falando, nesse momento, sobre o quê? O trabalhador sem carteira assinada, e eu vou desenvolver aqui dentro desse contexto o quê? A ideia. Qual é o problema disso tudo? Eles ficam o quê? Eles não contribuem. Não contribuindo. Vejam, como eles são excluídos, porque eles não têm carteira assinada, eles estão excluídos, tá? Dos benefícios sociais. Ele não vai poder se aposentar, ele não vai receber seguro-desemprego, caso ele seja demitido, ele não vai ter indenização. Por quê? Porque ele não existe em tese, né? Em tese ele não existe dentro do trabalho. Então ele não tem direito algum. Então esse é o primeiro problema, tá? É o primeiro problema. O segundo é o qual? Que apesar disso tudo, ele tem necessidades. Então ele vai desfrutar dos serviços sociais que são pagos, que são o quê? Desenvolvidos e gerenciados pela arrecadação pública. Então vejam qual que é a questão, tá? Por que está sendo colocado como catastrófico? Eu não contribuo, mas eu necessito e utilizo. Então eu vou causando o quê? Rombos dentro do serviço social, tá? Então, esse é o problema apresentado dentro desse contexto. Então, qual é a ideia que ele desenvolve? Qual é a ideia? Que quem trabalha à margem do serviço social, ou seja, aqueles dois problemas apresentados, né? Ou ele tem um trabalho informal, ou ele não tem carteira assinada, ele não existe para as relações de benefícios sociais. Tá? Por quê? Porque ele não está presente, não existe um registro de que ele possa desfrutar. Então, tudo aquilo que seria benefício concedido legalmente, ele não tem como comprovar, ele não tem. Mas, ao mesmo tempo, aqueles benefícios
que todos devem desfrutar, e ele também, e tem direito de desfrutar, ele não contribui, então ele só retira e não oferece. Isso daí vai gerando o quê? Uma contraposição. Eu não dou nada e utilizo tudo. Ou seja, se eu não tenho um trabalho para repor, eu só retiro, isso vai minando cada vez mais a estrutura. É uma questão matemática, tá bom? Não vale aqui outro tipo de debate. Vamos entender o que é que está acontecendo. Qual é a ideia que ele está desenvolvendo aqui, né? A ideia-chave é justamente essa, que quem não tem carteira assinada é excluído de todos os direitos, mas ao mesmo tempo tem necessidades, tá? Não contribuo, mas absorvo. Resultado, prejuízo, tá bom? Não é questão, aqui a gente não vai tecer, e nem essa ideia, tecer defesa sobre questões sociais, condená-los por uma situação ou outra, porque você entraria aqui o quê? Em todo um debate de condições socioeconômicas, contextuais, problemas políticos, tá? A situação do próprio mundo econômico, isso daí não é a questão. Lembre-se, eu tenho 30 linhas às vezes para desenvolver minha questão. É o quê? É ser objetivo e direto com o que acontece. Qual é a questão a ser trabalhada? Trabalhadores sem carteiras assinadas, tá? Como é que eu soluciono isso daí? Não é dado, é só registrado o problema. Quem não tem carteira assinada não existe para os benefícios, aposentadoria e tudo mais. Mas mesmo assim, tem necessidade como qualquer outro e desfruta daquilo que é produzido pela arrecadação que ele não participa, da qual ele não participa, que ele não contribui. Então, existe ali, eu não somo e retiro. Uma hora isso daí termina, é aí a questão do rombo representado por ele. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver mais o que aqui. Vamos ver na continuidade dessa ideia. Olha só. Depois disso, a reforma tributária poderá converter a expressões toleráveis em essa economia informal. Então, olha só o que ele está falando agora, que uma reforma tributária poderia converter isso tudo que é a economia informal. Então, o que aconteceria nessa reforma? A redução fiscal, tá? Sobre micro e pequenas empresas, provocando com certeza o quê? Regularização de grande parte das unidades produtivas, tá bom? Então o que eu faço? Com redução fiscal, eu gero regularização, tá bom? Que mais? E a adoção de uma política consistente. Então eu tenho redução fiscal e tenho o quê? Uma política consistente para permitir o aumento do emprego e da renda, tá? Trará de volta ao mercado formal os milhões de empregados sem carteira. Então vejam só, o que eu faço? Redução fiscal, regularizo as unidades, tá? Com uma nova política, o que vai acontecer? Aumento de emprego, de renda, ou seja, volta ao mercado formal e ao mesmo tempo o quê? Eu vou construir com isso novamente a arrecadação. É preciso entender que o esforço em favor da inserção econômica no sistema mundial não pode pagar tributo ao desempregado e à marginalização social de milhões de pessoas. Então, olha o que ele está falando. É preciso entender que o esforço em favor da inserção da economia, ou seja, para eu inserir a economia dentro desse sistema, para que ela faça parte, tá bom? Ele não vai conseguir fazer isso daí se ele tiver que pagar tributo ao desemprego. Tá bom? Ué, como é? Se eu tiver que estruturar toda a marginalização social de milhões de pessoas, eu nunca vou conseguir estabelecer o quê? Uma relação importante internacional. Então o que ele diz? A reforma tributária traria o quê? 2 pontos importantes. 1 e 2. Tá bom? E qual é a relação que isso daí pode representar, tá? O que isso daqui pode trazer de benefício? Então, olha só. Reforma tributária vai gerar o quê? Redução fiscal, tá bom? Uma política consistente. Tá? O resultado dessa redução fiscal? Regularização
E essa política consistente, né, volta ao mercado do trabalhador e da arrecadação. O resultado disso daqui é o que nós vimos, né? O quê? A inserção, ou seja, o desenvolvimento da economia, tá? Ou seja, o desenvolvimento econômico e social. Então aqui nós temos o que dentro desse contexto? A representação, ou melhor, né? Aqui, ó, a representação da ideia que é desenvolvida em torno da reforma tributária. Então aqui vem a ideia. Qual é a ideia? Com a reforma, eu vou ter redução fiscal, uma nova política para trazer de volta esses trabalhadores, vou ter arrecadação, vou ter melhoria da estrutura. Tá certo? Vamos exercitar isso daí, vamos ver como é que a gente coloca isso daqui agora na prática. Vejam esse texto aqui, como que ele funciona. Olha aqui, ó. De acordo com as ideias do texto, julgue os itens abaixo. Então, ele diz o seguinte, ó. A produção, a socialização, o consumo e as práticas culturais incidem sobre os usos diferenciais do espaço e espelham os ritmos desiguais que caracterizam não só as relações entre as classes, mas a dinâmica das gerações e dos grupos de idade, as relações entre os gêneros e os ciclos de vida no trabalho e no lazer. Então, olha só, o que ele está construindo aqui? Produção, socialização, consumo e práticas culturais incidem, ou seja, diretamente, tá, no uso dos espaços, que espelham, ou seja, esses espaços espelham os ritmos desiguais que caracterizam as relações de classe, mas também o quê? Os grupos de idade, de gênero, no trabalho e no lazer. Tá? Então, tudo que se faz, produção, socialização, consumo, prática cultural, tá, vai incidir direto no espaço, tá bom? No lugar, no espaço de convivência, tá, entre as classes sociais, no que diz respeito às gerações, às idades, os gêneros diferentes, o trabalho e o lazer. Tá? Então ele fala assim, enfim, conjunto intenso de relações que projetam em um só presente diversas temporalidades, ou seja, no mesmo tempo, diversas temporalidades. A cidade pode se tornar também expressão de conflitos multifacetados, capaz de oferecer novas possibilidades de apropriação de tecido. Tá bom? De tecido urbano, ou seja, uma nova construção. Então ele está mostrando o que esse texto traz, o que ele fala. Que toda essa expressão cultural vai incidir direto o quê? Na distribuição do espaço e na convivência entre diferentes relações, tá? Diferentes gerações, as relações entre classes sociais, gêneros, idades, tanto no trabalho quanto no lazer. Tá? Então o que ele propõe aqui pra gente? Que a gente identifique se as estruturas estão corretas. Então ele diz assim, ó, as relações entre as classes, a dinâmica das gerações, dos grupos de idade, caracterizam-se por ritmos desiguais, espelhados nos usos diferenciais do espaço. Sim, cada um usa de uma maneira diferente o seu espaço, e isso daí mostra o quê? As relações entre as classes sociais, o ritmo dessas gerações, as idades, tá? Os gêneros, tudo isso daí é representado no uso de diferentes espaços urbanos. Então, verdade isso daqui. A outra, a produção, olha lá, a socialização, o consumo e as práticas culturais relacionam-se com os ciclos da vida no trabalho e no lazer, tentando preservar as formas homogêneas dos espaços em que se distribui o pessoal. Não tem nada de homogêneo. Ele está falando o quê? Que cada um busca um espaço apropriado para si. Não tem nada de homogêneo. Homogêneo é espaço igual. E ali não é verdade. Um gosta de um lugar, outro gosta de outro. Por quê? Por várias características. Tá?
Então tá errada essa daqui. E a última, o espaço urbano expressa conflitos multifacetados. Perfeito. E abriga um conjunto intenso de relações que, embora diferenciados, projetam a influência de diversas temporalidades em um tempo presente, ou seja, como ele falou, no mesmo tempo, várias temporalidades diferentes, jovens, mais velhos, tá? Novos gêneros, todos convivendo dentro dessa estrutura, tá? Então o que nós temos aqui? A representação de que tudo isso que ele está falando, nós temos o quê? A alternativa C, que determina qual é a alternativa correta. Tá certinho, minha gente? Então vejam, a aplicação prática da ideia-chave dentro de uma estrutura de interpretação textual. Se assim eu entendo, assim eu produzo. Tá bom? Até mais, hein?